Com uma das mãos em concha no queixo enquanto ouvia nossa conversa, ela deu uma batidinha na bochecha com o dedo indicador. Ela parecia apoplética, mas no final, ela riu um pouco por ter ficado de mau humor e sido agressiva antes. Um sorriso por mês era o único preço para usar o nome do grande nobre de Yucline. Seus dedos se curvaram em sinal de constrangimento, mas Eculém parecia honesto, o que não tornava a cena tão ruim. No entanto, Julie não conseguiu nem responder, causando uma frustração insuportável à irmã mais velha. Se fosse ela, já teria feito as minas explodirem. Vamos esperar mais um pouco. Josephine queria matá-lo. Ela esperou que Julie pedisse para matá-lo, mas ela era uma criança tão boa que nem conseguia imaginá-la dizendo isso. Por isso, como sua irmã mais velha, ela não conseguia mais se conter. Claro. No entanto, a sinceridade demonstrada por Deculém hoje foi aceitável. Josephine conseguia diferenciar a cor das vozes dependendo de suas intenções. Ele definitivamente não estava mentindo quando disse que não tinha intenção de forçar Julie a se casar. Dessa vez ela decidiu deixar para lá e adiar por um tempo. Irmão, o que você acha de Deculém? Zeid bocejou na mesa do primeiro andar. Em seguida, ergueu as sobrancelhas ao responder com uma pergunta. E você? O que acha dele? Não pensei nisso. Só sigo os desejos da Julie. E você? A expressão de Zeid endureceu enquanto ele massageava as têmporas algumas vezes e se jogava o cabelo para trás. Josephine, no xadrez, o rei não pode se mover como a rainha, os cavalos ou os peões. Eu ficaria muito decepcionada se descobrissem que o que eu pensava ser uma rainha era um cavalo o tempo todo. Zeid não estava muito interessado em casar Julie com Deculém desde o começo, mas Deculém não é apenas uma peça. Ele é o próprio tabuleiro de xadrez. Ele pode ter algumas rachaduras, mas isso não significa que as peças não possam ficar sobre ele. Prossiga. Zeid olhou para a janela do restaurante. As brasas da guerra ardiam e rugiam constantemente em seus olhos. Ainda não esqueci a morte do meu pai, Josephine. Zeid cerrou os dentes. Naquele momento, sua presença aterrorizante pesou tanto sobre todo o lugar que os nobres no restaurante começaram a tossir sem saber por quê. Meu pai valia mais do que todos aqueles desgraçados sentados atrás de suas mesas juntos, mas eles tratavam a honra do cavaleiro como nada mais do que uma pedra de mana. Josephine apenas assentiu em silêncio. O tempo, em momentos como esse, era assustador até para ela. Centro, Josephine. Eles são o centro. Estávamos à fronteira e não tínhamos conexões para sequer sermos convidados a participar de uma partida de xadrez. Margrave Freiden. Defender a parte noroeste do império com a qual eles conseguiram se conectar aniquilando tudo em seu caminho foi o último desejo de seu pai. No entanto, ao sofrerem uma derrota, também perderam o chefe da casa. Não permitirei que o passado se repita. Julie também sabe disso. Sim, eu também. A verdade é que Josephine mudou para quem ela era agora quando seu pai morreu. Como o escolhido para suceder ao trono era Zeid, e não havia como matá-lo, ela desistiu do cargo e se manteve distante. Afinal, ela era do tipo que perdia o interesse por coisas que não podia ter. Há pessoas por aí cujas mortes não seriam satisfatórias, mesmo que tivessem a pele e os ossos dilacerados e retalhados. Certamente arrancarei seus membros um dia, os cortarei em pedacinhos e os darei aos cães. Josephine balançou a cabeça. Eles eram da mesma família, mas Zeid era muito selvagem, o que a preocupava. O tempo era assustador, mas se Julie algum dia decidisse ir embora, Josephine jurou que lhe desejaria boa sorte. Se esse dia chegasse, ela esperava que Julie fosse muito mais forte que Zeid até lá, para que pudesse derrotá-lo até que ele se tornasse impotente. Assim, ela seria capaz de voar gloriosamente acima de qualquer outra pessoa. Como se tivesse sido avisada, sua irmãzinha desceu para o primeiro andar e ao lado dela estava Deculém. Oh, você terminou de falar, professora. A expressão de Zeid mudou assim que ele o viu. O clima entre Julie e Deculém estava um pouco estranho, mas não tão ruim quanto antes. Haha, bem, parece que a conversa de vocês foi boa, no mínimo. Sim. Deculém concordou com a cabeça. Zeid deu um tapinha no ombro de Julie com satisfação. Então vamos tomar uma bebida. Os quatro saíram juntos do restaurante.
Deculém caminhou intencionalmente devagar, e os 3 Freydens naturalmente assumiram a liderança. A comida estava boa, né, Julie? Comemos lá fora enquanto vocês 2 conversavam. O bife estava delicioso. Não sei. Pare de falar comigo. Por quê? Por quê? Você está deixando sua irmã triste. Por que você está agindo como se não soubesse? O que foi? Estamos brigando de novo? Tivemos um conflito na hora de escolher o seu vestido. Olhando de longe, eles pareciam uma família harmoniosa brigando entre si. Já vou voltar. Tenho negócios a tratar na torre. Deculém parou de repente e curvou-se graciosamente. Já. Vamos pelo menos tomar um drink, disse Zayt, mas Josefine o impediu de insistir mais, pronunciando as palavras aniversário de morte. Ao perceber isso, Julie também começou a olhar para Deculém com uma expressão estranha. Entendi. Tenha cuidado no caminho. Espero que possamos nos encontrar assim outra hora. Eu também espero. Por fim, Deculém seguiu um caminho diferente do deles. Na manhã seguinte, bum! A cadeira que deveria flutuar levemente disparou ruidosamente para o alto. Quando estava prestes a atingir o teto, manipulei-a rapidamente por meio de psicocinese, permitindo que pousasse em segurança enquanto balançava suavemente ao vento. Não consigo me acostumar com isso. Reforço de qualidade de mana. Estágio 1 foi aplicado. Agora você pode controlar sua magia com mais delicadeza. Reforço de qualidade de mana. Permitiu que o mana dentro do meu corpo fosse refinado de uma maneira mais pura. Uma vez que a circulação do meu mana se tornasse mais suave, minha magia produziria um resultado mais superior. Nesse sentido, a força da minha psicocinese, que todo o meu corpo havia magicamente memorizado, seria amplificada em pelo menos 25%. No entanto, era inconveniente me adaptar a ela desde o início. Vou passar para minha próxima rotina por enquanto. Chegou a hora de memorizar psicocinese para iniciantes novamente. Minha psicocinese era apenas uma mistura das versões básica e iniciante no momento, mas se eu trabalhasse nela por apenas uma semana, poderia esperar uma melhora drástica na versão iniciante. Uau! Naquele momento, a porta do prédio separado se abriu abruptamente. O que? Eu definitivamente disse a todos para não entrarem sem permissão. Quem ousaria? O que você está fazendo? Sou só eu. Yriel. Assim que ela me viu, ela torceu os lábios confusa como se tivesse se tornado uma observadora. Por que você não veste alguma roupa primeiro? Ouvi dizer que você anda malhando ultimamente, mas está começando a ficar com cara de exibicionista. Por que tirou as roupas? Para começo de conversa. Enquanto ela falava, notei o pacote em suas mãos, ao qual o sistema reagiu imediatamente. Missão principal. Invocação de Bersh. Tome isso. Eles vão realizar uma conferência de invocação em Bersh daqui a uns 15 anos. Peguei usando psicocinese e depois li. O que estava escrito ali não era nada de especial. Tudo o que dizia era que a família Yucline estava sendo convocada e que éramos responsáveis por nossa própria segurança. Não. Mais importante, você foi torturado? Você tem uma doença mortal? Por que você parece tão sujo? Yriel franziu a testa enquanto me examinava. Como ela disse, meu corpo inteiro estava coberto de feridas e havia manchas de sangue por toda parte. Não é nada. Limpei-me com limpar, perguntando-lhe, você veio aqui só para entregar este pergaminho? Não, eu também tenho coisas para fazer aqui, então ficarei aqui até amanhã. Yriel deu de ombros e respondeu com relutância, embora parecesse tímida por algum motivo. É isso mesmo. Vou dormir no quarto que usei quando entrei na faculdade, então nem pense em entrar. Faça isso rápido. Certo. Você não presta atenção nenhuma no que eu digo. Não, na verdade, parece que você presta atenção. Boa! Yriel zombou e saiu. Dê-me comida. Imediatamente ouvi sua voz gritando para seu atendente. Amanhã. Yriel ficaria aqui até amanhã, e hoje era o aniversário da morte do meu ex-noivo. Duvidei que fosse apenas uma coincidência. CMEC, Clube de Pesquisa de Magia Comum.
Eferene deu um sorriso irônico enquanto olhava para a placa pendurada na porta da sala do clube. O primeiro C do semestre era um trocadilho com as palavras comum e plebeu. Ah, por que eu acho isso engraçado? PFF. Ela se esforçava para conter o riso quando a porta se abriu de repente. Meu Deus! Ah, Eferene, você finalmente chegou. Entre. Júlia agarrou seu pulso e a arrastou para dentro. Ah, a Eferene chegou. Oi. Você quer jogar cartas? Havia apenas 7 membros no total no clube, o que era muito menos do que eles esperavam, mas ela gostava do fato de que essa minoria dependia dela como elite. O que você acha? É espaçoso, não é? Júlia girou no meio da sala do clube. É sim. Era muito maior do que ela esperava. Na verdade, era mais ou menos do mesmo tamanho da casa em que ela morava antes. Eferene caminhou penosamente e sentou-se no sofá, sentindo imediatamente sua maciez enquanto suas nádegas o pressionavam firmemente. Ele retornou à sua forma original, em um instante assim que ela se levantou também. Ela sentou-se e levantou-se várias vezes e até pressionou com um pouco mais de força, mas ele aguentou sem problemas. Com certeza, era o melhor sofá em que ela já havia se sentado. Eferene deitou-se furtivamente sobre ele enquanto ninguém estava olhando. Ah, bocejando, ela fez uma pergunta. Qual era o propósito deste clube, Júlia? Adquirir uma compreensão prática de magia e pesquisa. Se nos sairmos bem nisso, podemos fazer uma excursão à Ilha da Riqueza dos Magos. Ilha da Riqueza do Mago. O ingresso valia 10.000 éones, mas era uma ilha que os bruxos tinham que visitar, apesar do preço. Havia um teste de promoção acontecendo lá naquele momento, sem taxa de entrada. Eferene perguntou primeiro sobre a existência de possíveis despesas. O apoio de 100.000 éones que recebiam estava diminuindo rapidamente, já que o preço dos artigos de papelaria e livros de magia de que precisavam não era nada irrisório. Eles foram forçados a controlar o orçamento. Eu não deveria ter comido um javali roal semana passada. Pensei que eles iam me dar um desconto, já que sou amiga da filha deles, mas me trataram com tanta frieza. Claro, é grátis. Uau! Quer dizer, entendo. Se sim, então não seria tão ruim pensar em atividades de clube. Feri levantou uma questão. Mas não precisamos da permissão do nosso orientador para isso. Eferene ouviu atentamente, fingindo que não. Júlia, depois de pensar um pouco, finalmente respondeu. Eles não concordariam se fosse Eferene quem perguntasse. O quê? Do que você está falando? Por que eu deveria fazer isso? O professor Decullen não tem uma opinião tão ruim de você. Segundo boatos que circulam ultimamente, você é o único que ele favorece. Seu rosto corou rapidamente. Ela nem sabia que existia um boato tão sujo. Isso é loucura. Por que eles pensariam que alguém faria isso? Será que perderam a cabeça enquanto estudavam para as provas? Eles simplesmente não conseguem encontrar outra explicação. Sinceramente, foi você quem pediu por este clube também. Eferene mordeu o lábio inferior sem dizer uma palavra. Porque Decullen estava sendo tão gentil com ela. E porque ela estava pateticamente esperando que esse fosse o caso. Ela pensou nisso detalhadamente. Entretanto, devido à dificuldade do problema, ela não conseguia pensar em mais nada além dos versos. Ela era lamentável. Pelo menos por enquanto. Qual é o seu relacionamento? Psyll. Que relacionamento? Nós somos só... Eferene coçou a nuca. Para ela, Decullen era um muro que ela precisava transpor. Afinal, ele era seu primeiro objetivo e a razão pela qual ela se tornará uma maga. Ela tentou superá-lo sem desconsiderar a modéstia e a humildade. Mas se ela dissesse assim, soaria quase patético. Por isso, ela deu uma resposta um tanto distorcida. Somos rivais. PFFF. As pessoas na sala começaram a rir e a zombar. Suas palavras até fizeram Júlia cuspir a água que estava bebendo. Essa é uma boa piada, Eferene. Não estou brincando. Ha. O jeito que você parece tão sério deixa tudo ainda mais engraçado. Clang. A porta se dobrou de repente como se tivesse acabado de ser quebrada, e uma pessoa parecida com uma panela entrou ofegante.
Gente, o que é isso? Helen gritou sem dar nenhuma explicação. Surpresos, os membros se esconderam atrás de Eferene. Que diabos é esse clube? Eferene ficou nervosa, mas corajosamente deu um passo à frente. De qualquer forma, ela já havia enfrentado tamanha oposição. Apresentamos um plano de constituição do clube e recebemos autorização para prosseguir. Portanto, este clube está oficialmente estabelecido. O quê? Quem diabos te deu permissão? Não, espera. Agora que te observei mais de perto, você não é aquele mendigo que recebeu uma medida disciplinar. Ela foi chamada de mendiga mais uma vez, o que a fez encarar Helen. Seria essa uma palavra tão popular entre os professores da torre? Ei, olha só esse sacana convencido. Como ousa encarar um professor? Abaixe o olhar, seu babaca desrespeitoso. O rosto de Helen ficou vermelho. Atrás da porta aberta, seus colegas de sangue nobre sorriam. Ela entendeu a situação imediatamente. Foram eles que lhe contaram. A fundação de um clube requer a permissão de um orientador de classe. Se você está tão confiante, então me diga o nome da pessoa que lhe deu a permissão. Diga-me. Eferene mordeu o lábio inferior enquanto ele a oprimia. Quando o clube estava sendo formado, ele definitivamente disse a ela para não incomodá-lo. Ah, agora eu entendo. Você nos enganou o tempo todo. Tais ações são motivo suficiente para a expulsão. Mesmo que não fosse, você claramente resistiu à vontade de um professor. Farei com que tal conhecimento seja conhecido na presença daquele que permitiu a criação deste clube. Helen concluiu que, mesmo que Eferene estivesse dizendo a verdade, o professor com quem se uniram teria apenas alguns anos de convivência, o que explicaria porque eles não sabiam de nada. Agindo de acordo com esse julgamento, ele se tornou totalmente capaz de exigir com confiança o nome do orientador. Agora me diga, quem é? Isso é? Diga. Eu ordeno que me diga. Quanto mais Eferene hesitava, mais feroz Helen se tornava. Nobres continuavam a se reunir no corredor para insultar e rir do clube fundado por plebeus. Seria melhor você me avisar antes que eu mesma vá procurá-los. Sou eu. O quê? Que tipo de cara? Helen congelou assim que se virou. Como um criminoso pego em flagrante cometendo um crime, ele inclinou a cabeça inexpressivamente e demonstrou uma expressão ingênua. Ouvi dizer que você estava me procurando, professor Helen. Deculeína. Por que professor sênior? Fale, professor Helen. Deculen se aproximou de Helen e olhou para ele, a diferença de altura criando a cena perfeita. Vá em frente e me diga do que você estava reclamando. Não tenho o dia todo. Ai, professor Deculen, este clube. Sim, fui eu quem lhes dei permissão. Ah, entendi. Eme-as por quê? Preciso de um motivo. Deveria ter pedido sua permissão. Seus olhos continuavam olhando em direções diferentes, demonstrando sua confusão. Os cantos dos lábios de Deculen se torceram para cima. Continue o que você estava dizendo. Isso. Respirando pesadamente, ele procurou desesperadamente por uma saída. Seu cérebro estava uma bagunça e seu corpo começava a tremer devido à falta de uma rota de fuga. O quarto deles não é muito restritivo. Apontando para o interior da sala do clube, ele latiu. Somos magos da majestosa torre da Universidade Imperial, porque eles não receberam equipamentos promissores. Este lugar é apertado demais para atividades do clube também. Até os móveis que lhes deram não eram da melhor qualidade. Eu simplesmente não pude deixar de me sentir furioso com esses detalhes. Ha. Helen suspirou profundamente após terminar sua desculpa e imediatamente abriu um sorriso radiante. Assumirei a responsabilidade e darei a eles algo melhor. Como esperado do professor Helen, que é sempre tão gentil e atencioso. Deculen assentiu calmamente. Helen? Gentil? Bobagem. Bem, eu tenho uma palestra que preciso dar. Então, ha. Helen saiu com um grande sorriso, mas os bruxos no corredor não pareciam querer se dispersar. Deculen olhou feio para a multidão, mais especificamente para o grupo que incitava a Helen. Ele os conhecia. Beck, Isia, Jupern. Vocês,
Baratas inúteis estão sempre fazendo algo que uma barata faria. Seu aviso direto e gélido fez com que elas recuassem e se escondessem rapidamente, como verdadeiras baratas. Decullen olhou para os membros do CMRC depois, então voltou seu olhar para o interior da sala do clube. Parece barato. Isso foi tudo. Decullen saiu do corredor como se estivesse em uma sessão de fotos. Uau! As pernas de Ferry cederam e ele desabou no sofá. Calafrios percorreram seus corpos. Ultimamente, houve rumores sobre o desempenho de Decullen como professor sênior da Toei, mas as pessoas que estavam dizendo isso claramente não sabiam de nada. Ao encontrá-lo pessoalmente, qualquer um sentiria imediatamente uma pressão forte o suficiente para provar que aqueles rumores não passavam de um monte de bobagens. Você está de mau humor hoje, professor? Está mais assustador do que o normal. SHHH. Júlia levou os dedos aos lábios ao ouvir as palavras de Ferry. Então, sussurrou baixinho, hoje é o aniversário da morte dela. Aniversário da morte? Ferry perguntou, surpreso. Eferene arregalou os olhos sem dizer nada. Era algo que ela não sabia. Ah, tome cuidado para não dizer essas palavras ao professor Decullen. Se você mencionar isso por engano, seus olhos nunca mais se abrirão. É extremamente proibido dizer isso na frente dele. Júlia falou de forma intencionalmente assustadora. PFFT. Ela achou até suas próprias palavras engraçadas. Eferene, forçando o sorriso, controlou suas expressões. Aniversário de morte, hein? Interessante. Não achei que ele tivesse alguém de quem gostasse. Júlia inclinou a cabeça. O luto de Decullen talvez não fosse conhecido, mas seu relacionamento com sua atual noiva, Júlia, era amplamente conhecido por todas as terras. Você sabe de quem ele gostava. Ela não sabia se Eferene estava sendo sarcástica ou séria. Ei, pare de agir como um louco. Olhando para o tabuleiro Ouija, os olhos de Rondó se arregalaram enquanto ele agarrava os cabelos em choque, fazendo com que a preocupação de Eferene e Júlia aumentasse. Por quê? Professor Decullen acabou de nos bombardear com lição de casa. O que? Júlia, Eferene e Rondó se candidataram à palestra de Decullen, o que significava que compartilhavam as mesmas responsabilidades. Aconchegando-se, olharam para o tabuleiro Ouija. Nela havia uma lista de tarefas preparadas pelo professor. Realizar um estudo mágico baseado em elementos puros combinados com 3 ou mais atributos. Criar uma pesquisa sobre a teoria da densidade e concentração da magia. Pesquisa sobre a qualidade do mana. Ah, espere, o que é isso? Eferene sentiu um choque vertiginoso. Os cavaleiros do continente foram divididos em 3 grupos principais, o primeiro dos quais foi a Ordem Nacional dos Cavaleiros da Família Imperial ou Família Real. A Ordem Nacional dos Cavaleiros era uma organização colossal. Não contava apenas com cavaleiros, magos com formação universitária e pesquisadores de masmorras constituíam a maior parte de seu efetivo. Os cavaleiros pertencentes a esse grupo eram chamados de executivos da nação em emergências, razão pela qual apenas os cadetes de mais alto nível de talento da Academia de Cavaleiros podiam ingressar. A segunda eram as ordens de cavaleiros, administradas por famílias. É claro que, a menos que tivessem um grande território, nem sequer sonhariam em administrar uma ordem de cavaleiros. Somente famílias com vastos domínios e alta probabilidade de formar múltiplas masmorras poderiam administrar tal divisão. Entre elas, os cavaleiros Adeco e Nakasa e Ukline eram os mais preferidos pelos cadetes da Academia de Cavaleiros devido às suas condições geográficas especiais e ao fato de estarem alocados em uma cidade grande. Por fim, os cavaleiros privados. Mais da metade dos 108 cavaleiros do reino eram cavaleiros privados. Embora a maioria dos cavaleiros nacionais e familiares estivesse ligada à sua região, os cavaleiros privados geralmente ficavam nas principais cidades e viajavam de 2 a 3 vezes por mês. Eles realizavam tarefas locais, como reprimir o mal, invadir masmorras e outras tarefas semelhantes, o que lhes rendia bastante dinheiro com saques e doações. Entretanto, como as condições para o estabelecimento de uma ordem dos cavaleiros eram muito rígidas e complexas, a formação de uma nova só acontecia 1 ou 2 vezes por ano. Que alívio!
Assim, um grupo de cavaleiros particulares se filiou ao prédio principal de Freiden. Julie suspirou de alívio ao consultar o livro de contas, encontrando o superávit no primeiro semestre daquele ano. A sorte parecia finalmente tê-la alcançado, considerando quanto de mal eles haviam reprimido atacando aldeias e o número de masmorras que haviam saqueado com sucesso. Isso mesmo. Só precisamos trabalhar duro assim também no futuro. Julie recostou-se na cadeira e aproveitou sua felicidade apática. Toque, toque. Comandante Julie. Rockfell, o cavaleiro sênior de Julie e atual vice-capitão de Frey, abriu a porta. Sim, Lord Rockfell, o que está acontecendo? Uma empresa em Brest está solicitando uma escolta no trem expresso. Ele mexeu na barba desgrenhada e estendeu um documento. Você está falando da cúpula de Brest? Sim. Cavaleiros particulares às vezes recebiam missões mais adequadas para aventureiros. No entanto, a credibilidade exigida pelos cavaleiros era diferente da exigida pelas equipes de aventura. Os cavaleiros só aceitavam tarefas de organizações verificadas sobre a própria nação se servissem ao interesse público. Já se passaram 15 anos desde a última convocação de Brest. Não achei que receberíamos um pedido. O trem expresso de Brest era um trem magicamente projetado que atravessava a borda das montanhas. Servia como o único meio de transporte que podia levar as pessoas perto do cume da cordilheira de Brest. Eu nem sei por que isso de repente nos ocorreu. Rockfell parecia enojado. Não foi culpa de Decullen, mas como ele também iria à conferência, seus cavaleiros conversavam como se fosse de qualquer maneira. Tudo bem, você pode aceitar o pedido. O que? Os olhos de Rockfell se arregalaram e Julie simplesmente balançou a cabeça em resposta. Está tudo bem mesmo? O Veron disse que queria fazer. Was. Verdadeiro? O tom de Julie soava severo, inflexível. Em público, ela era conhecida por ser uma chefe firme e inflexível. Sim, o dever veio designá-lo. Ele se destacou ultimamente como acompanhante VIP. Veron era um plebeu que nem sequer havia frequentado a universidade. No entanto, com sua mentalidade cavalheiresca e tremendos esforços, ele havia alcançado o mesmo calibre dos cavaleiros da família imperial. Ele tinha a tendência de meditar sozinho na maioria das vezes, mas demonstrava grande coragem e cuidado com seus colegas na masmorra de Graken. Julie testemunhou seus feitos pessoalmente. Então está ótimo. Ele fará um ótimo trabalho. Eu autorizo você a prosseguir. Veron era o cavaleiro mais confiável de Frey, mesmo com Julie incluída. Até o meticuloso Zeit o elogiou, dizendo: ele tem cheiro de cavaleiros da velha guarda, o que é muito raro hoje em dia. Mas vai ficar tudo bem. Sim. Sério, o Veron cresceu aproveitando a nossa companhia. Lord Rockfell, se continuar duvidando de mim, logo incorrerá na minha ira. Julie estreitou os olhos. Ela não suportava que ele perguntasse se estava tudo bem, apesar de ela já ter dito várias vezes que sim. Você não sabe disso tão bem quanto eu? Missões de escolta de trem expressos são uma das mais difíceis que existem. Se Veron se sair bem, será benéfico para a reputação da nossa Ordem dos Cavaleiros e, claro, para a carreira dele. Sim, eu sei, mas... Rockfell pensou calmamente. De jeito nenhum. Ela fez as pazes com o Decullen? Foi ontem que eu soube que eles se encontraram? Não, simplesmente não pode ser. Pare de pensar em coisas estranhas. Julie, olhando através dele, cortou seus pensamentos completamente. Ah, sim. A propósito, comandante, o que o senhor vai fazer hoje? Preciso passar em algum lugar hoje. Bem, eu estava pensando em um jantar da empresa, mas se você tem algo para fazer, não tem jeito. Já estou indo. Rockfell saiu da sala coçando a nuca. Ah! Julie suspirou e espiou embaixo da mesa. Aos seus pés, havia um buquê que ela ia presentear a alguém. Ela nunca tinha visto o rosto daquela pessoa, nem sabia seu nome, mas comprou mesmo assim, pensando que era moralmente correto mostrar o rosto pelo menos uma vez. Ainda não consigo acreditar. Ela não confiava em Decullen, mas se ele realmente mantivesse sua palavra e mudasse daquele jeito, então, um dia, se ele confessasse seus pecados e se desculpasse. Julie olhou ao redor,
mas não encontrou nenhum espelho. Ela não havia prestado atenção à sua aparência até então. Na falta de algo mais eficaz, ela usou a placa de identificação em cima da mesa, que, embora apenas levemente, refletia sua beleza. Julie inflou as bochechas uma vez e sorriu. Os cantos dos lábios tremeram enquanto ela os esticava. Foi constrangedor. Mas, pensando bem, ela não dava uma boa risada havia quase 3 anos. Ah, a propósito, comandante... Rockwell entrou mais uma vez. Julie, sorrindo estranhamente para a placa de identificação, olhou para ele. Após um breve momento de olhares de desdém, Rockwell saiu às pressas, sem dizer uma palavra. Julie pousou a placa de identificação com cuidado, de braços cruzados. Pensou calmamente como se nada tivesse acontecido. Missões de escolta em trens expresso eram ótimas oportunidades. Se Veron conseguisse protegê-los adequadamente, ele seria capaz de revelar suas habilidades. Se ele algum dia fosse observado pelos cavaleiros da família imperial, ela pretendia deixá-lo ir. Toque, toque. Desta vez, com uma batida certeira, Rockwell retornou. Comandante, tenho mais uma coisa a relatar. Você pode prosseguir. Rockwell falou como se nada tivesse acontecido, e Julie respondeu com indiferença, mas seus rostos ficaram vermelhos. Asterisco, 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 asterisco. A atmosfera do cemitério inesperadamente me lembrou de velhos sentimentos meio esquecidos, apesar de ser apenas um campo gramado com lápides. O vento me acariciando parecia a mão de alguém, e o som de insetos ao longe soava como gritos de um mundo distante. Cheguei a este lugar com uma emoção no coração. Solidão. No entanto, enquanto caminhava pela rua, meus olhos se depararam com o túmulo da falecida noiva de Deculém. Eu não sabia o nome dela. No entanto, considerando a personalidade dele, achei que ela se destacaria. Pisei na grama enquanto meus olhos percorriam os túmulos. Túmulos elegantes, placas de cobre simples, uma lápide bem conservada, lápides enterradas atrás de videiras, não importava onde meus olhos pousassem. Eu sempre encontraria a história de alguém que já se foi. O brilho do pôr do sol diminuiu lentamente conforme o crepúsculo se aproximava, criando um céu com tons alaranjados. Como esperado, Yeriel veio e foi embora. Um buquê recém-colocado se destacou, com um aroma peculiar que me lembrou o orvalho da manhã no topo das montanhas. Era o perfume de Yeriel. Fiquei em pé diante da lápide, segurando um buquê com um sorriso amargo, enquanto gotas de água batiam no chão ao meu redor. Porque estava chovendo tão tarde. Fiquei olhando para o nome gravado na pequena lápide por um bom tempo. Não consegui desviar o olhar. Nossa, você é... Devo dizer extraordinário ou demais. Só achei irritante. Por quê? As emoções que senti não eram de Deculém. Não eram de mais ninguém além de mim. O nome fez meu coração tremer, enviando tremores por todo o meu corpo. Senti uma dor semelhante à de minha carne sendo raspada enquanto prendia a respiração, quase como se minhas vias aéreas estivessem sendo esmagadas. Tudo por causa do nome gravado na lápide. Yo Arad, não me esqueças. A pessoa que é sempre grata a você. Talvez fosse um dos seus easter eggs. Assim como Kim Vo-Jin foi modelo da Deculém, ela colocou seu nome secretamente. Fiquei perplexa. Era estranho. Eu estava com raiva, mas, ao mesmo tempo, fiquei curiosa. Por que raios ela deu seu nome ao falecido noivo de Deculém? Porque ela era grata a mim. Obrigada. Isso foi antes de terminarmos. Tentei murmurar uma piada, mas minha voz não soou tão firme quanto eu esperava. Eu não conseguia parar de tremer. Eu podia ouvi-la sussurrando em meu ouvido, trazendo à tona as memórias de dias que se foram para sempre. Quando fechei os olhos, eles ganharam vida como se tivessem acontecido ontem. Lembrei-me dela perdendo a família, de seus sorrisos tímidos, da maneira como elogiava minhas pinturas, de como usava meu casaco azul em uma noite de inverno, de como ela frequentemente me pegava nos braços e dizia que me amava, me levantava quando eu caía, chorava, ficava com raiva e sorria comigo por 7 anos. Mesmo agora, enquanto pensava nela, com o peito tremendo, ela parecia uma nevasca tardia. Não, ela era como neve acumulada há algum tempo, cobrindo meu coração completamente. Ajoelhei-me,
Tirei as luvas e limpei a umidade da lápide, permitindo que o nome dela aparecesse com mais clareza. Ela não saberia. Era apenas o nome dela, gravado ali como uma piada cruel. O peso era demais para eu suportar. Eu estava sem fôlego e minha visão estava turva. Nunca me sentia assim antes. Agora, como Kim Woo-ji e não como Deculen, eu ainda a amava. Naquele momento, ouvi o som agudo de folhas farfalhando e estalando atrás de mim. Recuperei os sentidos e me levantei rapidamente, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Meu cabelo ainda estava bagunçado, aparecendo ao redor dos meus olhos, mas eu precisava descobrir quem era a pessoa que se aproximava de mim. Quando me virei, vi alguém me olhando. Você. Instintivamente, franzi a testa. Ela ficou ali, em silêncio, com o choque visível no rosto. Voltei ao mundo me sentindo mais envergonhado do que nunca. 2 horas atrás. Sylvia saiu às 19 horas, levando o carro consigo. Ela carregava uma pilha de bilhetes, flores e uma caneta, mas não se sentia muito bem. Sentada em silêncio no banco de trás, murmurava para si mesma. Por que ele dava tantas tarefas com tanta indiferença? Mesmo com a condição de que ele só tivesse que fazer 2 das 3 atividades e ele não exigindo um trabalho de alta qualidade como costumava fazer, eles não podiam simplesmente cumprir o mínimo, já que seria equivalente a apenas 5 créditos. Chegamos. Ela chegará ao seu destino enquanto se preocupava com as tarefas. O ar da noite que a saudava era frio. O sol se punha no horizonte a oeste, espalhando uma luz alaranjada por todo o céu. Combinava com o seu destino. Sylvia caminhava com as flores nas mãos, seus sapatos elegantes tilintando suavemente na estrada impecavelmente polida. À sua espera em seu destino, havia uma lápide adornada com buquês. Serra por Alemin e Ilíada. Maga orgulhosa, esposa de Glítio e mãe de Sylvia, uma filha adorável. O lugar onde sua mãe dormia eternamente. Sua mãe queria ser enterrada em sua cidade natal, e Sylvia seguiu seus passos até a instituição. Estou aqui. Sylvia ajoelhou-se enquanto depositava cuidadosamente as flores sobre a lápide. Hoje, no solo sagrado, meu irmãozinho fez seu teste de aptidão. Já fazia 5 anos que seu pai se casara novamente. Seu irmãozinho, que surgiu de repente em sua vida, tinha acabado de fazer 4 anos. Meu irmão não tem talento para magia. Ele também parece uma batata assada. Aliás, acho que ele ainda não está totalmente desenvolvido. Não, talvez ele tenha nascido com alguma deficiência. As reclamações de hoje continuaram suavemente. O professor Deculen é nada menos que um vilão. Ele parece achar que a única responsabilidade que tenho são as suas palestras. Ela não conseguia mais se lembrar da voz da mãe. Até mesmo a tristeza pelo destino da mãe parecia um pouco vaga. Mesmo assim, uma vez por mês, chegava um dia especial em que Sylvia, a menina que normalmente não falava, contava à mãe histórias sobre sua vida. A desculpa de hoje era o bombardeio de tarefas de Deculen. Mas, fosse que fosse, ela se sentia muito mais leve depois de desabafar. Então vou indo. Se cuida. Sylvia se levantou, com os joelhos doendo, e se virou sem hesitar para sair do cemitério, apenas para se deparar com uma visão inesperada. Sob o luar fraco, estava uma pessoa que ela jamais imaginaria encontrar em tal lugar. Deculen. O mesmo ser que a estressava hoje estava agora não muito longe dela, fitando uma lápide em profundo silêncio. Mas uma presença chamou sua atenção. Perto dele estava um cavaleiro com uma armadura magnífica, com cabelos tão brancos que pareciam banir a escuridão ao seu redor. Ela pensou que eles tinham se encontrado, mas logo percebeu que não era o caso. A cavaleira observava as costas de Deculen à distância, posicionando-se em um ângulo onde ele não pudesse vê-la. Deculen também estava concentrado demais no túmulo à sua frente para notá-la. Por um momento, pareceu que ele estava imóvel lendo o nome nele, perdido nas antigas memórias que ele evocava. Pouco depois, ele se ajoelhou e passou a mão nua suavemente pela lápide. Seus olhos, ainda fixos nela, logo se tornaram vazios, suas pupilas vazias refletindo o luar. Lágrimas rolaram suavemente por suas bochechas. Sylvia, vivenciando a maior surpresa do ano, sem perceber, engasgou e deu um passo para trás, pesando em folhas secas. Deculen estremeceu e imediatamente se levantou, encarando-a com os olhos avermelhados. Você.
Eu não queria me intrometer. Sylvia falou com a mesma clareza de sempre. Inconscientemente, olhou para onde o cavaleiro de cabelos brancos estava, mas ela não estava mais lá, quase como se tivesse desaparecido no ar. Ele seguiu seu olhar. Quem mais estava aqui? Ela balançou a cabeça, mantendo os lábios firmemente fechados. Ninguém. Ele então fechou os olhos e expirou profundamente. Sylvia estava preocupada em ser repreendida, mas Ekulén estava bastante grato. Graças a ela, ele conseguiu escapar da corrente de suas emoções, cujas ondas eram muito mais fortes do que qualquer tempestade. Sem qualquer aviso, ela o engoliu em segundos. Se ele tivesse sido pego mais fundo, certamente estaria perdido, à deriva. Entendo. Pode voltar agora. Ele caminhou na direção oposta à entrada. Sylvia hesitou, mas decidiu acompanhá-lo, mesmo sem saber para onde ele estava indo. Não fique bravo, ela disse ansiosamente, mas não houve resposta. Ele simplesmente continuou andando, adentrando cada vez mais o cemitério. Sylvia ficou cada vez mais inquieta. Não vou contar a ninguém o que vi hoje. Ele permaneceu em silêncio. Ela pensou em fugir agora, mas não saberia o que fazer se ele punisse com medidas disciplinares por causa disso. Ela nem tinha certeza se poderia ser punida com base em questões pessoais. No entanto, logo percebeu que não importava. Ele poderia dar a ela uma punição tardia pelo último incidente. Sylvia. Ekulén parou. Sim. Ele olhou ao redor para a terra e o céu ao redor. Onde estamos? Sylvia piscou, curiosa. Percebendo que ele estava um pouco distraído, ela o guiou na direção certa, sem mencionar suas lágrimas. A saída é do outro lado. O entendo, Gimli. Eles se viraram, mas antes que pudessem dar um passo à frente, notaram um indivíduo encapuzado suspeito parado nos cantos mais profundos do cemitério, bloqueando a estreita estrada florestal que levava à saída. Aparentemente surgindo do nada, ele demonstrava uma clara intenção assassina. Com os olhos cansados, Ekulén olhou para ele. Quem é você? O indivíduo não respondeu, mas Ekulén não se importou. Usando sua psicocinese, ele abaixou o capuz. À medida que sua pele nua ficava exposta, o nervosismo dela aumentava. Ele tinha cabelos longos e cicatrizes ao redor dos olhos, que pareciam semelhantes à de uma ave de rapina, apenas realçadas por seu queixo fino. Embora fosse a primeira vez que Sylvia o via, ela conhecia seu rosto. Hrothgar, o matador de magos. Sylvia. Sim. Corra. Se você passar pelos fundos, vai conseguir sair, né? Ekulén viu o destino do vilão emergir de sua carne assustadora, manchando com uma névoa vermelha. Deu um passo à frente, posicionando Sylvia atrás de si. Tem certeza? Sylvia perguntou cautelosamente. Sim. Você não consegue lidar com ele. Ele sabia muito bem que magos comuns não eram páreo para Hrothgar. Sua invalidação mágica era algo que qualquer jogador chamaria de fraudulenta. Ele nem precisava tocar no alvo para que funcionasse. Enquanto estivessem dentro do seu raio de ação, não poderiam usar magia. Mesmo magias disparadas de fora do seu alcance seriam extintas no momento em que entrassem em sua habilidade. Entretanto, para ganhar uma característica tão avassaladora, ele teve que sacrificar seu mana. Vai, Sylvia. Sylvia não respondeu, o que fez com que Ekulén cerrasse ainda mais o maxilar. Você só vai me atrapalhar se ficar aqui. Não faça nenhuma besteira. Ao se virar, perdeu a linha de raciocínio, aparentemente surpreso. Sylvia havia desaparecido. Não, ela já estava tão longe. Tata. Foi um sprint muito dinâmico. Bem, era melhor do que ela ficar vagando por aí atrapalhando. Ekulén deu um sorriso sem graça antes de se virar para Hrothgar, que não parecia ter a menor intenção de deixar Sylvia escapar. Ele precisava de uma solução rápida para aquele problema. Segurava uma adaga em uma das mãos, que parecia mais do que uma arma incomum. Ela emitia uma aura sinistra e assustadora. Ekulén permaneceu em silêncio enquanto calçava as luvas. Em seguida, ajustou a gola e ajeitou o terno. Você não poderá usar magia na minha frente. Hrothgar falou calmamente antes de rapidamente lançar um ataque brandindo sua adaga contra ele.
Deculém não fez nada além de ficar parado no mesmo lugar. Era como se esperasse que ele viesse para seus braços sem qualquer defesa ou contramedidas. Ao contemplar o nobre arrogante, o pensamento de que os magos sempre foram um bando de feras selvagens arrogantes e orgulhosas passou pela cabeça de Rock-Ark. Eles frequentemente confiavam em sua magia e, erroneamente, pensavam que eram superiores a ele, apenas para, ao perceberem que magia não existia em seu reino, despertarem para realidades que não passavam de seres inúteis. Sua distinta confiança e orgulho se perdiam naquele momento e eles começavam a chorar e implorar por suas vidas. O professor à sua frente não seria diferente. Não, ele era o ápice dos magos. Com o sol se pondo e a lua nascendo, o cenário parecia ter sido preparado para sua morte. Rock-Ark se aproximou de Deculém e brandiu sua adaga sem hesitar. Cuco. No entanto, ele foi empurrado para longe por um impacto desconhecido que o atingiu em cheio no abdômen. Rock-Ark caiu no chão, mas se levantou rapidamente, encarando Deculém. Ele ainda estava parado no mesmo lugar, sem se mover um centímetro. Tosse. Ele limpou o sangue que tossiu, percebendo a possibilidade de seu oponente ter uma arma escondida consigo. Rock-Ark correu e estendeu o braço, fingindo apunhalá-lo com a adaga. Depois recuou, fazendo uma finta para descobrir que tipo de arma possuía. No entanto, em vez de uma arma branca ou um objeto contundente, a perna longa de Deculém atingiu seu nariz. Cagar! Rock-Ark se afastou, segurando o rosto. Rocha escuta. Os olhos de Deculém permaneceram calmos enquanto ele o encarava, mas seu olhar parecia gelado. Quanto dói meus punhos e pés? Deculém perguntou por genuína curiosidade. A qualidade de mana não se limitava à magia. Pode ser um exagero, mas não era diferente da qualidade de um humano. A qualidade de mana se aplicava a tudo relacionado a mana, ou seja, características. Assim, o Homem de Ferro, que permitia usar o corpo com mais eficiência, ao mesmo tempo, tornar seus ataques mais destrutivos, teria subido de nível em 1. Foi por isso que ele ficou curioso. Não me faça pedir 2 vezes. Rock-Ark olhou para ele enquanto bloqueava o sangue que fluía de suas narinas. Quanto dói? Ele o olhou de longe. Mantinha-se alto e arrogante, fazendo parecer que Rock-Ark, que estava à beira das lágrimas, estava muito abaixo dele. Responda-me. Rock-Ark se virou e correu, mas antes que pudesse ir muito longe, um chute o atingiu na nuca, fazendo cair no chão. Doom! Ao sentir um choque tremendo, sua visão se afundou. Um de seus olhos parecia estar olhando diretamente para o céu estrelado e em espiral. Cristais azuis brilhavam além da escuridão, como se anunciassem a presença do diabo. Olhos Yucline, responda-me. Rock-Ark esticou as pernas, fazendo com que pontas de adagas emergissem das solas dos sapatos. Em seguida, lançou-uma em direção ao pescoço de Deculém, que a evitou facilmente dando um passo para trás. Seus movimentos eram graciosos, quase como se estivesse observando o próprio luar dançar. Rock-Ark cambaleou e ficou de pé. Admito que você é forte. Você é diferente dos magos que já enfrentei. No entanto, existem certas maneiras de matá-lo. Nenhuma magia podia se materializar dentro do território de Rock-Ark, embora o princípio de sua habilidade não pudesse ser explicado magicamente. Em certo sentido, era mais o princípio do ódio. No entanto, isso só era verdade se sua vítima estivesse dentro do alcance. Deculém só precisava estar um passo à frente dele. Suas defesas estavam cheias de buracos, mas ele sabia que não deveria se deixar enganar por isso. Já sabia por experiência própria que era uma armadilha, mas poderia facilmente nivelar o jogo usando uma armadilha própria. Rock-Ark correu mais uma vez. Deculém rapidamente rompeu a distância que havia criado e desferiu um soco em sua direção, mas ele se abaixou rapidamente. Rock-Ark achou que o havia pego desta vez. Seu punho estava exposto totalmente à sua vista. O mais rápido que pôde, lançou outro chute. Embora tenha sido apenas um ataque, foi o suficiente para cortar seu oponente. Barra! Ele ouviu o som da adaga cravando-se em sua pele, o que fez Rock-Ark olhar para ele com um sorriso. No entanto, sua expressão logo se obscureceu novamente. Você usa uma técnica bastante interessante. Deculém, com uma adaga cravada no flanco, encarava Rock-Ark com a compostura intacta. Nesse ritmo,
Em vez disso, seu rosto parecia estar calculando algo. Rock Ark girou a adaga para o lado e um leve tremor surgiu nas sobrancelhas de Decullen, mas logo se acalmou. É suportável o suficiente. Seu cotovelo colidiu com a testa de Rock Ark. Bang! Seu outro punho subiu um momento depois e colidiu com seu queixo. Bye! Ela se rompeu como se uma melancia fosse quebrada com as mãos nuas. Rock Ark foi jogado no chão, incapaz de se levantar. Rocha escuta. Decullen aproximou-se lentamente do homem. Vou perguntar uma última vez. Quanto? Seu maluco pareceu uma batida de trator. Está satisfeito agora? Decullen assentiu enquanto olhava para Rock Ark. Mais uma coisa. Por que você está mirando em magos? Ele estava curioso. Aquele cara não tinha nada a ver com a história principal, mas ele queria saber mesmo assim. Por que magos são parentes amaldiçoados? São apóstatas que traíram Deus. Ele gritou com violência. A ilha da riqueza dos magos, Best, a torre, todos eles não passam de uns canalhas podres. Cães que não conseguem fazer nada sem magia, lunáticos que adoram a matança. Mas você é... Rock Ark tentou mover o corpo, mas não conseguia sentir nada do pescoço para baixo. Quem você pensa que é, porra? Decullen pensou em matá-lo, mas não estava sedento pelo sangue de alguém que acabará de admitir a derrota. O destino do vilão foi facilmente superado. Acima de tudo, ele aprendeu uma coisa com suas palavras. Eu sei. Você é o inimigo da Caixa Vermelha. Naquele momento, os olhos injetados de sangue de Rock Ark se arregalaram enquanto ele olhava para Decullen. Como você sabia? E o Cline ainda se lembra da Caixa Vermelha? Pelo menos sim. Ao nascer, aqueles com sangue podiam nascer com magia semelhante à de seus parentes, tendo seus corpos colocados na Caixa Vermelha, um demônio que concedia e fortalecia a magia da família da pessoa para a próxima geração. No entanto, a magia foi inventada para aniquilar demônios, então os bruxos e a Caixa Vermelha estavam fadados ao conflito. A guerra feroz deles foi um dos principais pilares da história do jogo. Eu entendo como você se sente. Eu me solidarizo com os anos e anos de opressão que você sofreu. A Caixa Vermelha vivia em algum lugar do continente, mas seu destino estava em jogo. As pessoas temiam que ela transmitisse sua magia em nome da condenação. Se o imperador tomasse uma posição diferente em um futuro não muito distante, um massacre generalizado poderia ocorrer, pois a Caixa Vermelha não passava de um demônio. Não. Mesmo agora, a limpeza estava em andamento sem que ninguém percebesse. Me mata. Rock Ark parecia estranhamente resignado. Eu não vou te matar. Se eu te matar, só vou perder a cara. Naquele momento, ruídos vieram de longe. Reforços se aproximavam. Sylvia deve ter conseguido encontrar ajuda. Pare de falar e me mate. Agora. Decullen balançou a cabeça. Eu sei que a Caixa Vermelha não tem pecado. O quê? O que um mago como você faz? Rock Ark ficou furioso, o que o fez gritar como se estivesse tendo uma convulsão. Os passos ao longe se aproximavam rapidamente. Eu sou Decullen de Yukline. Ao dizer isso, Decullen agarrou as mangas amassadas, apertou a gravata frouxa, ajeitou o colarinho e alisou a camisa e o paletó. Nossa magia se origina da dinastia Goryeo, do sangue do caçador que lutou contra o diabo. Rock Ark permaneceu imóvel enquanto olhava para ele. Rock Ark. O vento frio jogou seu cabelo para o lado. Perdi a minha dignidade diante de você. O matador de magos apenas se deleitava com sua elegância. Ou minhas provocações te abalaram? Sua presença imponente não vacilou, nem uma vez. De qualquer forma, pode acreditar no que eu disse. Você é humano, não um demônio. Só uma frase veio à mente de Rock Ark naquele momento, nobre. Ele demonstrava verdadeira classe, diferente das falsas que dominavam o mundo. A raiva que ardia nos olhos de Rock Ark se dissipou, e uma tristeza desconhecida rapidamente preencheu o vazio que ela havia deixado. Os sentimentos líricos incomodaram Decullen, e ele bateu os pés na testa. KGGH. O derrotado Rock Ark desmaiou imediatamente antes da força policial chegar, como esperado do professor Decullen. Um policial de alta patente, vestindo um uniforme polido, aproximou-se de mim e fez uma saudação. Ah,
Eu sou o superintendente Roupa. Vá, o jeito que você abaixou a perna faz parecer que você estava em uma sessão de fotos. Esse assassino de merda. Será que eu deveria bater mais nele? Não, deixe em paz. Ah, claro. Sua habilidade foi despertada no momento em que ele desmaiou. Recolhi um pouco de terra da estrada usando psicocinese, misturando 2 elementos, acendi uma fogueira em cima dela. O solo mole rapidamente se esticou, duplicando as propriedades de um metal. Era o efeito da fundação da ductilidade que memorizei alguns dias antes. Através dela, amarrei os pulsos e tornozelos de Rock Ark. Os policiais ficaram de queixo caído. Ah, já vi muita magia, mas esta é a primeira vez que vejo uma manifestação tão elegante dela. Era como se estivesse dançando. Leve para a estação. Ah, sim. Obrigada pelo seu trabalho duro. O superintendente tirou uma faixa da cintura que suprimiu a magia do portador. Isso é inútil contra ele. Ele anula a magia. Deixa-o algemado com arame de aço. Ah, é mesmo? Eu não sabia disso. Não é de se espantar que ele escape da prisão com frequência e tenha escapado de radares mágicos. Suas perguntas não pararam por aí. Mas como você ouviu tão facilmente? Não. Mais importante, como você derrotou alguém que anula magia? Estou indo embora. Ah, claro. Ei, o que vocês estão fazendo aí parados, distraídos? Saudações ao professor-chefe. As dezenas de policiais se reuniram no meio do cemitério e fizeram uma saudação estridente. Uma mensagem do sistema surgiu naquele momento. Verificação real, características vinculadas. Devido ao reforço da qualidade de mana, estágio 1, suas características foram parcialmente aumentadas. Eu conhecia essa característica do sistema. Essencialmente, significava que o limite das características de alguém havia sido superado, mas fundamentalmente, significava que seu teto havia sido elevado. Era como um motor gerando apenas 50 cavalos de potência devido à má qualidade do óleo, apesar de ser capaz de gerar até 100 cavalos. No entanto, agora que havia sido equipado com um óleo melhor, havia expandido seus limites para 60 cavalos de potência. Mesmo assim, o motor estava parado a 50 por tanto tempo que ele se acostumou, o que gerou a necessidade de um processo de despertar. Era para isso que servia a verificação de agora. Como esperado, uma situação de combate real era melhor do que 100 sessões de treinamento. Professor. Uma voz familiar me chamou, que identifiquei facilmente, Julie. Ela tinha alguns fios de cabelo na boca, o que me fez pensar que estava com pressa de vir para cá. Obrigado pelo seu trabalho duro. Espero que tenha um bom descanso. Eu simplesmente assenti e passei por ela, olhando para o céu e observando a lua crescente através da vegetação alta enquanto me afastava. Farfalhar, farfalhar. Da floresta coberta de mato até o caminho escuro e assustador que levava ao cemitério. Esta estrada onde as folhas estavam lamentavelmente pisoteadas parecia o caminho que eu percorri com ela. O dia em que perdi minha irmãzinha. Ela caminhou comigo e chorou comigo enquanto era enterrada. Seu lindo rosto me vinha à mente sempre que eu fechava os olhos. Eu só me lembraria disso hoje e esqueceria de tudo amanhã. Mas, mesmo assim, eu não queria matar ninguém naquele lugar onde eu continuava encontrando vestígios dela. Tarde da noite, na mansão de Sylvia, na terra de poeira dourada do sistema, Ilek, Glytion chegou assim que recebeu o relatório. Sylvia permaneceu calma como se nada tivesse acontecido, mas seu pai queria incendiar Rock Ark e matá-lo. Deculen salvou você então, criança. Num tom sutil, ele a questionou. Ela respondeu com uma carranca. Você está me provocando, não é? Não, criança. Nunca. É só o jeito do seu pai falar. Ha. Provocando. Não. Chega. Sylvia fez beicinho para mostrar o quanto estava chateada na ponta da mesa de jantar, onde um suntuoso banquete estava servido. Não foi isso que eu quis dizer. Depois de deixar Glytion inquieto com suas críticas, Sylvia o interrompeu. Eu também vou à conferência de Berst, pai. A conferência de Berst. Como chefe da Ilíada, Glytion foi convocado para a conferência, da qual as famílias consideraram uma honra participar, e estava acompanhado por um acompanhante e um motorista. Anhar.
Ele evitou o olhar da filha. Bercht era uma cadeia de montanhas perigosa demais para levá-la. Ele tentou evitar o assunto o máximo possível até então, mas... Estou indo. Ai. Glytion suspirou. Olhando pelo lado positivo, ele achava que seria uma ótima experiência para ela e que não haveria nenhum perigo específico. Em primeiro lugar, havia uma regra não escrita de que cada uma das 12 famílias deveria ser acompanhada por seu sucessor ou seu melhor aluno. Seus relacionamentos como famílias também não eram tão ruins quanto 15 anos antes. Se ele não tivesse levado Sylvia alegando que era muito perigoso, ele poderia ser provocado não como um pai amoroso, mas como um governante idiota. Tá bom, ótimo. Se meu filho vai comigo, quem deve? Oh, minha senhora, meu senhor, eu serei sua escolta. Um homem sentado comendo à mesma mesa levantou-se ruidosamente. Era Cyril, o vice-capitão dos cavaleiros da Ilíada. As sobrancelhas de Sylvia se contraíram. Não, obrigado. Você é muito barulhento. Ei, vamos lá. Eu sou melhor que aquele cara, o Jairon. Haha, é isso mesmo. O Jairon leva tudo muito a sério. Eu também sou contra levá-lo conosco. Glytion riu baixinho. Ele vai ficar no terceiro prédio do Bercht de qualquer jeito e não pode vir para o quarto prédio, onde ficaremos. É uma pena, mas, minha senhora, isso significa que não ficaremos no mesmo lugar. É o princípio de comportamento. Se eu ficar muito perto de alguém com sangue semelhante, assim como Lord Glytion, nosso sangue vai coagular, ponto. Eu sei. Fique quieta, respondeu Sylvia, claramente incomodada com o tom frívolo de Cyril. Mas vamos sair um pouco mais cedo, criança. Nossa viagem começa na quinta-feira, daqui a 2 dias. Tudo bem. Isso é 4 dias antes do planejado inicialmente. Os olhos de Sylvia se estreitaram para o pai. Recebi informações confidenciais. Informações classificadas. Sim, informações muito caras. Entre as 12 famílias, apenas Glytion provavelmente detinha tal conhecimento naquele momento. Decullen teria sido o primeiro a saber, mas, por algum motivo, sua conexão com o submundo havia sido cortada. Ele ainda suspeitava da causa, já que a obsessão do chefe Yucline por segurança beirava a paranoia. Será que ele estava simplesmente confiante em suas habilidades ou confiava tanto no professor assistente que o escolheu? Podemos ir depois das 18 horas. Não importa, mas por quê? Quarta-feira é uma aula de 5 créditos, então tenho que revisá-la no dia seguinte. Glytion assentiu. Você está falando da palestra do Decullen? Entendo. Mas como é a aula dele, criança? Ele ensina bem. Sim, é bom. Bom. Sim. Talvez eu até tenha dificuldade em me matricular nas aulas dele no próximo semestre. A popularidade das palestras de Decullen era explosiva. É claro que sua personalidade não era tão admirável e suas tarefas eram extremamente difíceis, mas aprender era dever de um mago. Ele era um professor que fielmente enchia seus alunos de conhecimento, permitindo-lhes assim cumprir seu dever. Por isso, a partir do semestre seguinte, ela previu que as pessoas iriam correr para tentar entrar em suas aulas. Entendo? Ah, é isso mesmo. Glytion bufou, quase como se estivesse de mau humor. Uma conversa normal e um jantar logo se seguiram. Enquanto Sylvia comia, lembrou-se dos eventos do dia, especificamente de Decullen, que ela acabará de descobrir que também havia perdido alguém. Ele também tinha um passado doloroso. Estava apenas fingindo estar calmo e sereno, mas ela achou que ele era um up, a palavra da moda na torre ultimamente. Essa era a abreviação de professor azarado. Ela ouvia sob uma luz um pouco diferente agora. A imagem das lágrimas escorrendo pelo rosto surgia com frequência em sua mente. Aula sobre compreendendo propriedades elementares, semana 4. Assim que cheguei na torre, pensei que estava no lugar errado. São jornalistas. Sim, parece que sim. Multidões de repórteres se aglomeravam na entrada. Espiei pela janela e, no meio dela, vi a presidente. Com seus gestos intensos, a princípio pensei que ela os estivesse afastando, mas me enganei assim que abri um pouco a janela. O professor Decullen estava inicialmente com um bruxo calouro.
Sério, nosso querido professor. Ele está atrás do assassino de bruxos há muito tempo. Ele estava conduzindo entusiasticamente uma coletiva de imprensa sozinho. Presume-se que o esforço dele valeu a pena. Ah, sim. Não há dúvida sobre as habilidades de combate do professor Decullen, mesmo que não sejam tão boas quanto as minhas. Mais alguma pergunta? Ah, o jeito como ele subjugou o matador de bruxos. Eu também não sei. Ordenei ao motorista que desse a volta pelo portão dos fundos. Bom trabalho. Sim, obrigado. Assim que saí do carro, fui até a torre e parei em frente à classe A, no terceiro andar. Ajeitei meu paletó e abri a porta. As debutantes, conversando animadamente, pararam de repente assim que entrei. Fui para trás da minha mesa. É bom te ver. A sala de aula estava tão normal quanto sempre. Era como se a noite passada tivesse sido apenas um sonho. O mundo continuava como se minha memória do passado fosse nada além de antiga e impossivelmente distante. Antes de começarmos a quarta semana de aula, anunciarei o primeiro e o último colocados do quiz da semana passada. Silvia ficou em primeiro com 100 pontos e Eferene em último com 0 pontos. Ag! Um gemido estranho surgiu de algum lugar na sala, mas não dei atenção e continuei falando. O elemento da aula de hoje é terra. Tudo relacionado à terra, incluindo areia e minério, pertence a este elemento. Quando misturado com fogo, transforma-se em metal. Quando misturado com água, cria lama, sobre a qual. Assim que a aula começou, eles começaram a parecer decepcionados. Será que esperavam que eu contasse a história de como capturei o matador de bruxos? Isso não vai acontecer. Certo. Antes de começarmos com o básico, vamos fazer um aquecimento. Grito. Estalei o dedo e Allen entrou carregando uma sacola. Usando psicocinese, fiz os itens dentro dela flutuarem. Os olhos dos magos se arregalaram quando um total de 150 pedras azuis surgiram simultaneamente. Cada uma dessas pedras de mana vale 3.000 elnes. Eu o segurei usando um psicocinese básica, iniciante. Vou deixá-los nesse estado. Interfira na minha psicocinese e tente tomá-lo. Se conseguir, então é seu. As pedras de mana eram um material muito importante para os magos, com utilidade em pesquisa, produção ou catalisadores mágicos. É claro que também podiam ser usadas para aprimorar a magia quando seguradas na mão e usadas como amplificadores temporários. Simplificando, era um item polivalente exclusivo dos magos. Os olhos de Eferene brilharam ao olhar para uma das pedras de mana. Interferência mágica. O ato de interferir na magia implementada por um mago, ao mesmo tempo, obstruir as tentativas de interrupção do próprio inimigo. Se você não pode interferir na magia do seu inimigo, esteja sempre preparado para se proteger dos mesmos ataques que se repetem. Aqueles que se defendem contra a interferência mágica estão em uma posição muito mais vantajosa, mas, de qualquer forma, deve-se tentar pelo menos uma vez para atacar. Fiquei curioso sobre isso. Até que ponto minha psicocinese básica iniciante conseguiria resistir a essas estreantes? Psicocinese era a base da série de manipulação. Era uma das muitas matérias ensinadas na torre, mas alguns magos aprendiam instintivamente, sem consultar livros teóricos. Até mesmo um estreante deveria ser proficiente contra a psicocinese iniciante, então configurei básico, psicocinese iniciante com um pouco mais de poder. Me especializei em ao controle e terra. Mas esses estreantes eram os melhores talentos do continente, então eu poderia ser humilhado se fosse descuidado. Você pode começar. Fiquei parado e esperei. A princípio, achei que duraria apenas 3 minutos. Eu estava controlando mais de 100 itens simultaneamente, enquanto os magos só precisavam pegar um. Mas 3 minutos se passaram. 5 minutos. 10 minutos. Não importava quanto tempo eu esperasse, minha psicocinese não vacilou. Olhei para o relógio. Meu mana estava sendo consumido aos poucos, mas ainda assim eu estava relaxado. Eles nem sequer tentariam? Crescendo em desconfiança, liguei visão. Indo. A imensa magia que meus alunos derramavam preencheu minha visão, permitindo-me testemunhar a mana deles tentando interromper minha magia. O enorme fluxo de mana estava me deixando tonto, então imediatamente desliguei a visão.
Tente com mais afinco. E assim, mais 5 minutos se passaram. Os magos começaram a gritar e gemer, incapazes de se concentrar. Logo depois, começaram a babar enquanto o sangue escorria de seus narizes, seus olhos ficando vermelhos. Minha psicocinese desviou todas as suas interferências. Oh! No entanto, uma pedra de mana na terceira fileira à direita começou a tremer naquele momento. Estava claramente se movendo. Logo, vi mana se conectar a ela. Não foi surpresa que tenha sido Sylvia quem fez isso. Agora que sua tarefa estava cumprida, sua cabeça pendia enquanto ela ofegava. Bom trabalho, Sylvia. Você está em primeiro lugar. Sylvia assentiu sem responder. Cerca de 3 minutos depois, a segunda pedra de mana tremeu. A seguir, Eferene. Naquele momento, enquanto o primeiro lugar desta semana e o da semana passada permaneceram os mesmos, o segundo lugar foi usurpado pelo último lugar da semana passada. Os outros bruxos olharam para Eferene com uma dose considerável de surpresa. Sim. Eferene respirou fundo, com o rosto agora vermelho, e olhou para Sylvia. Então, sorriu confiante, com as 2 narinas sangrando, embora Sylvia se esforçasse para ignorar. Parece que não há mais ninguém. Fiquei perturbado. Não imaginei que eles achariam tão difícil. Não, parecia que era mais do que apenas difícil para eles. Eles se esforçaram a ponto de seus narizes sangrarem. Um por um, os alunos bateram a cabeça na carteira enquanto gemiam. Com base em suas expressões faciais e físicas, concluí que haviam se esforçado tanto que estavam chegando ao nível de exaustão total. Parar. Eu estava errado. Eles eram bruxos, mas também eram estreantes. Eles podiam saber mais magia do que eu, mas não conseguiam vencer. Parem. Parem todos. Eu defini a dificuldade errada. Admitindo meu erro, imediatamente devolvi as pedras de mana à bolsa e cancelei minha psicocinese enquanto os magos drenados gemiam como zumbis. Eu ia dizer algo a eles, mas a cena da sala de aula valia a pena assistir em silêncio. Saliva e sangue fluíam livremente, e um cheiro estranho e denso se espalhava furtivamente pelo lugar. Sentindo-me tonto, perdi a razão por um momento. Patético. Comentários ásperos escaparam dos meus lábios sem que eu percebesse, fazendo com que a atmosfera já pesada se tornasse ainda mais pesada. Fosse o que fosse, eu não queria mais estar ali. Hora de uma pausa. Limpar o que você babou.